ouvindo o pastor Diogo falar, e para quem não sabe, eu conheço ele e o pastor Denis, aí nós fomos vizinhos, sou vizinho do Marcão ainda, e nós nos conhecemos há muito tempo, muito tempo. Vamos dizer aí, faz acho que uns 25 anos que eu moro naquele lugar, que a nossa família se conhece, e é maravilhoso você ver o que Deus faz. E eu me identifico demais com o pastor Diogo, por isso que eu estou deixando até a barba crescer, né? Porque eu vejo o Marcão. O sonho de ver o Marcão aqui hoje era meu sonho. E vai ser o sonho de ver o Milton aqui também. Eu creio que meu pai vai estar aqui. E quando o pastor Rairini, não liga porque eu vou chorar. Porque aqui homem não chora, homem urra. E quando o pastor deu o tema do congresso, já queimou no meu coração um negócio diferente. Falei, uau, vai ser punk esse congresso. E quando o pastor me mandou a mensagem, então, você vai pregar no congresso de homens. Eu falei, meu Deus, o que o senhor quer de mim, pai? Mas tá bom, missão dada é missão cumprida, então vamos lá. E eu comecei a estudar nessa semana. E primeiramente, na hora que eu abro o tema dessa palavra, abriu um espelho na minha frente. Eu falei, é a minha história de vida. Como foi muito do que o pastor Diogo falou aqui, como eu conheço a história, e é uma história muito parecida. As nossas histórias, elas se confrontam muito. Eu via ele falando e eu me via aqui, eu falava, mano, é isso. E como eu falei para vocês, o tema dessa palavra é o afastamento dos pais. Nós vamos ir um pouquinho mais a fundo, ele deu uma pincelada. Eu acho que a gente podia parar esse congresso aqui e só colocar uma adoração, porque é maravilhoso. Não tem como, todo mundo vai entrar um pouquinho no assunto do outro. E nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo do que motivou aquele filho a sair da casa do pai. O que motivou ele? Em Lucas 15, 13, vamos ler todos juntos, pode colocar o texto. Lucas 15, 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo... Como que ele viveu? Irresponsavelmente. Eu fiz questão de colocar essa tradução, porque, para mostrar, e assim, se você ler no 12, ele vai falar assim, ele chegou para o pai, falou, pai, eu quero tudo que é o meu direito. E o pai não chegou na hora e falou, tá bom, tá aqui. Eu acho que o pai pensou, falou, eu vou dar um tempo para ele, vai que ele muda de ideia. Ele não mudou de ideia. E depois de um tempo, eu creio que assim, ele chegou e falou para o filho, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero, pai. Ele falou, tá bom, então tô. E o coração daquele pai, eu acho que é quase impossível a gente mensurar, né? O que aconteceu com ele. Mas como o pastor Diogo disse, o filho, ele teve uma decisão no emocional dele. Como ele disse, ele não tinha motivos. Eu também olhei e falei, caramba, mano, vamos pensar como o lado do filho. O pai era abusivo com ele? Não. Pode ser que ele pensava no irmão. Eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, mas agora eu entendi o filho pródigo. Agora tudo faz sentido. E é assim que começa a ocorrer o afastamento. Mas talvez você olhe e fale assim, Vinícius, mas... eu não sou igual ao filho pródigo, meu pai me bate, meu pai ele me chamava de burro, meu pai ele fazia tantas coisas que não me davam prazer estar perto dele. Beleza, eu te entendo. Eu tive meu pai, que sempre trabalhou muito. O meu pai era aquele cara que assim, ele é ainda. Tanto é que ele está na Colômbia trabalhando. Vai que Deus pega ele lá agora, né? E ele era aquele cara que ele entrava na segunda-feira às 8 horas da manhã e ele não tinha hora para sair. E trabalhava. Chegava no sábado e no domingo ele fazia hora extra. Ele entrava às 6 da manhã no domingo e saía às 8 horas da noite no domingo.
E eu não tinha a convivência com o meu pai. Eu não tinha aquele tete a tete com ele. E talvez seja um dos motivos pelo qual eu casei cedo. Porque aquilo lá, eu falei, eu preciso sair da casa do meu pai. Eu preciso sair porque eu tenho uma TV paga, eu tenho uma internet, eu tenho uma casa boa, eu tenho roupas legais, mas falta aquilo que, como o pastor Diogo falou, o abraço, o eu te amo. Eu vim ouvir do meu pai que ele tinha orgulho de mim quando a minha filha nasceu, quando a Sara nasceu. Eu liguei para ele, pai, a Ingrid está grávida. Um pouco antes, ele olhou, ele começou a chorar, ele falou, eu tenho orgulho de você. Demorei 20 anos, 22 anos para ouvir que meu pai tinha orgulho de mim. E aquilo, eu comecei a trabalhar por uma aprovação dele. Falei, não, eu preciso, meu pai falou que tem orgulho de mim, então vamos lá, eu vou. Só que ele não falava, e aquilo me machucava, porque eu falava, nossa, tenho feito tanto, eu tenho trabalhado tanto por uma aprovação, e aquela aprovação não tinha. Talvez o filho, ele estava buscando uma aprovação do pai, e o pai não chegou e disse para ele, parabéns filho, eu tenho orgulho de você. E acabou gerando algumas coisas, alguns sentimentos nele, que ele falou, peraí cara, está errado isso aqui, eu vou embora. Ó, meu irmão aqui, mala, e ele era o mais velho, ele tinha a porção dobrada, ele era aquele cara que tinha tudo do pai. Ele falou, eu vou embora, estou indo embora. Pai, é o seguinte, me dá tudo que é meu de direito, eu estou indo embora. E o pai, eu creio, quantos aqui tem um filho que casou e já foi embora? Pastor, Marcão, eu acho que assim, o pastor Diogo já vai chegar nessa fase. Ô Felipe, muitos pais, quando o filho chega e fala assim, eu estou indo embora, eu vou me casar tal dia, e tal, o pai toma um choque, fala, meu Deus, o que eu fiz de errado para ele querer sair da minha casa, né? Pastor Rairino, eu imagino a pastora Andressa quando falou, pai, eu vou casar, aí ele olhou o pastor Denis e falou, meu Deus, velho, vai trocar minha comida gostosa. Para quem não sabe, o pastor Rairino cozinha extremamente bem, gente, é maravilhoso a comida dele, e ele olha e fala assim, poxa, vai deixar minha comida quentinha, minha comida gostosa, minha casa, o ninho. E gera um choque, né? Nos pais. Marcão também olha e fala, poxa, meus companheiros, meus parceiros aqui estão indo embora. Por que acontece isso? Porque muitas vezes, como o pastor Diogo falou, o marido ele olha para o lado, e ele olha a casa dele toda disfuncional. Por que está disfuncional a casa dele? Porque a mulher não sabe fazer comida, porque o filho desobedece, ou porque o marido é um banana? Eu vou pegar no pé de vocês, porque somos homens. Quantos aqui solteiros nós temos aqui? Quantos pretendem se casar um dia? Amém. Quantos casados nós temos aqui? Aleluia. Quantos tem mais do que 5 anos de casado? Quantos tem mais do que 10? Quantos aqui? Acho que o pastor Paulo é o que o pastor Paulo Marques é o que mais tem. Pastor é o que tá. Cadê o pastor Paulo? Tá por aí. Quantos anos, pastor Paulo? Quantos anos, pastor? 43 anos. Alguém tem mais do que 43 anos de casado? Super trunfo. O pastor Paulo ganhou. Eu imagino, eu ainda vou passar o senhor, pastor. Eu vou passar porque eu creio que o mistério é grande. E aí, o homem, o que acontece? O homem, ele passa 5 anos, 10, 15, e ele não tem a capacidade de assumir o ministério dele. E aqui nós poderíamos falar muitas características de um homem
em que ele pode fazer como filho, em qual ele pode fazer como pai. Mas se o homem, ele não assumir a sua testosterona, se ele não assumir o porquê ele foi feito, não vai adiantar nada. Então você, nesse dia aqui, nesse sábado, você vai ouvir conselhos de como ser um homem. Você solteiro, você vai ouvir um conselho para quando você for pai, você filtrar tudo aquilo de errado que seu pai fez e ser um novo homem, e ser um pai. Eu me identifico com essa passagem porque, como pastor Diogo, o meu avô, ele não deu carinho para o meu pai. O que ele fazia? Ele jogava o chinelo, acertava. E toda criança quando vai apanhar, corre. Ele fazia voltar, pegar o chinelo, entregar na mão e jogava de novo. Naquela época era uma coisa diferente. O meu pai, ele para não fazer isso, ele se afastou de mim e da minha irmã, com o quê? Com trabalho, com uma desculpa. E agora vem aquela geração que olha e fala assim, que conhece a verdade, e fala assim, peraí, se eu fizer o que meu pai fez, eu já sei o resultado que vai dar. E aí quantos aqui querem ser diferentes do pai? Do seu pai físico? Quantos aqui querem ser diferentes? Entre a decisão, eu vou ser diferente do meu pai. Eu não recebi carinho, mas eu vou dar carinho. Como que faz isso? Roboticamente. Você vai e faz uma vez, vai e faz outra, e vai e faz outra, e aquilo ali se torna uma rotina. Dizem umas pesquisas, depois de 3 semanas você fazendo uma repetição, aquilo se torna um hábito. E hábitos, quando você tem um hábito, você faz relaxadamente, né? Relaxadamente no sentido que você não precisa alguém te falar, é automático isso. É igual comer. Você já comeu mais do que 3 semanas seguidas? Então automaticamente você vai comendo, né? E vai comendo. Ninguém precisa chegar e falar, mano, você precisa comer. Não. Principalmente aqui, né? Alguém vai falar, vou fazer um churrasco. Fala, aleluia, Senhor. Deixa Deus falar. E aí, pai, os pais aqui, quantos aqui têm filhos? Você tem que se cuidar, homem. Agora eu vou falar com os homens. Para que você não caia na síndrome do ninho vazio. Tenha relacionamento com a sua esposa, para que você não seja um bocó quando seus filhos saírem. Para que não seja 2 estranhos. E aí, muitos casos, após os filhos casarem, os pais se separam. Por quê? Não há algo que enlace eles. Os filhos eram o que mantinham eles casados. E está errado. Porque os filhos saem de casa. Você saiu de casa para casar. E aí? Você quer que os meus pais se separaram assim que a minha irmã se casou. E eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso com a minha esposa. Filhos doentes se tornam pais doentes quando eles não conhecem a Deus. Você pode ter chegado aqui e falado, Vinícius, tudo que você está falando é o que aconteceu comigo. Meu pai me batia, eu bato no meu filho. O meu pai não me dava carinho, e eu não dou carinho para o meu filho. Então, é exatamente esse o ponto que você está aqui hoje. O Senhor, Ele quer te transformar. Ele quer quebrar essa estrutura que tem dentro de você. Ele quer desconstruir uma ideia que o mundo te deu, que você tem que ser igual ao seu pai. Antigamente, quem tinha o pai mecânico, o filho ia ser mecânico. Ou funileiro, né? Quem tinha um pai médico, se tornava médico. Quem tinha um pai cachaceiro, se tornava cachaceiro. Quem tinha um pai drogado, vivia um filho drogado. Eu tomei uma decisão na minha vida, meus irmãos. O meu pai, eu já busquei muitas vezes o meu pai no bar. Eu aprendi a dirigir forçadamente porque o meu pai não tinha condições de levar o carro até em casa.
Eu busquei o meu pai, eu ia buscar cerveja para o meu pai na padaria chorando, porque eu falava, o que é isso aqui? Mas eu tomei uma decisão, eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca, porque eu via tudo aquilo que o meu pai fez eu passar, e eu falei, eu não quero isso para minha filha, eu não quero isso para os meus filhos, ser um motivo de olhar e falar assim, o que é isso? E o Senhor tem feito uma grande obra, porque hoje eu posso dar um exemplo para os meus filhos, eu não vou lá para o bar, eu vou para a igreja. Às vezes as crianças falam assim, nossa, está frio, eu não quero ir para a igreja. Eu falei, não, você não está entendendo, você não tem opção, você vai para a igreja porque lá, quando você chega, eu não quero, você sai de lá, mano, porque acabou, cara. Às vezes você chegou aqui agora, poxa, estou com fome, cheiro da comida que o pessoal está fazendo aí, e não sei o que, eu não queria estar aqui, então, mas vai chegar 8 horas da noite, você vai falar, não dá para esticar um pouquinho, você não vai ver a hora de sair no YouTube, para você assistir, e rever, falar, nossa, como que eu queria estar lá de novo. O Senhor Jesus, Ele não te trouxe aqui à toa, eu não sei se você sabia disso, mas agora você está sabendo, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Talvez o que o pastor Diogo falou, não pegou em você, poxa, eu estou tranquilo, talvez o que eu vou falar não vai chegar até o seu coração, mas talvez o que a próxima pessoa vai falar, vai pegar no seu coração, você fala, meu Deus, é isso que eu preciso fazer. Então, meu irmão, deixa Deus agir na sua vida, deixa Ele tocar nessas áreas aí que você falou, que você jurou, que você nunca ia perdoar, que você nunca. Então, para Deus não tem nunca, para Deus é sempre. Ele vai te pegar e Ele vai te transformar, como Ele fez comigo. O Vinícius não bebeu, o Vinícius não usou droga, mas o Vinícius era uma pessoa depressiva, o Vinícius era uma pessoa que ele não tinha amigos, o Vinícius era uma pessoa que não teve um pai, era órfão de um pai vivo, e eu acho que essa é a pior coisa que existe para um filho, é ser órfão de um pai vivo. Mas aí, veio o Espírito Santo, com seus braços de amor, e falou, peraí, não é assim, Ele me deu amigos, mais chegados do que irmãos, aqui quantos amigos bonitos, Ele me deu um pai, através da vida do pastor, e mostrou como ser um filho, e isso nós temos passado, eu tenho lutado, eu tenho filtrado, e eu tenho transformado essas palavras em bênção, para que outros possam viver, para que outras pessoas possam aprender, vale a pena você morrer, vale a pena você perder um pouquinho, amém? E eu vou te trazer um dado aqui, meu querido, que se chama o abandono afetivo reverso. O que é o abandono afetivo reverso? São os pais, são os filhos que conforme eles vão crescendo, conforme os pais vão envelhecendo, eles vão abandonando nos asilos. Se você der uma passada aí pelas avenidas, você vai ver que cresceu os chamadas casas de repouso. Tem crescido assustadoramente, porque os filhos tiveram um lar doente, e eles não querem transformar o afeto que eles não tiveram em afeto positivo aos pais, então eles preferem ir pelo caminho mais fácil, que é o quê? Estou fora. No Brasil, até o mês de abril, nasceram aproximadamente 600 mil crianças, e pasmem, 7% dessas crianças não tem pai, não tem um registro de um pai na certidão de nascimento. Mais ou menos por ano, 6% da população, das crianças que nascem, elas não têm um registro de um pai. E eu vou dar um dado, talvez você seja um dos 10%,
da população brasileira que não tem registro do pai. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Talvez você fale, Vinícius, eu sou eu sou 10% da população do Brasil que não tem o registro do pai. Poxa, você não tem o registro do pai físico, mas aquele pai que não te desampara, ele já registrou o seu nome no livro da vida. O livro da vida está registrado o seu nome lá. Ele, o pai, te registrou. Esse é o melhor registro que você pode ter. Será adotado. O pai chegou para o Cleiton e falou, Cleiton, é o seguinte, eu estou te registrando, eu estou te adotando. E quando nós somos adotados, é algo, não tem como explicar. Quantos aqui foram adotados pelo nosso Deus? Quando você é adotado, e se você não entendeu isso daqui, calma que você vai entender. Calma que você vai entender. O filho gerado, quando você gera um filho, ele é planejado. Mas quando o filho é adotado, ele é amado, ele é sonhado. Quando você sonha com aquele filho, nós temos alguns casos aqui na nossa igreja de pessoas que estão buscando adoção. Você conversa com essas pessoas, elas falam, eu não conheço, mas eu amo. Eu não conheço, mas eu amo. Eu amo de uma paixão que não cabe dentro de mim. E você fica contagiado com esse amor. Eu não sei aqui você, como eu disse, o meu pai, eu aprendi a dirigir, porque o meu pai estava bêbado. Mas eu não sei você. Quantos aqui, eu não quero que você levante a mão, você aprendeu a se barbear sozinho? Você aprendeu a dirigir porque você precisava fazer alguma coisa? Quantos aqui o pai não ensinou a soltar pipa? Aí é grave. Bolinha de gude. Eu tenho duas lembranças da minha infância, de quando eu ganhei o meu Super Nintendo. Porque como eu disse para vocês, o meu pai ele trabalhava muito e ele me dava as coisas. Só que era vazio, porque eu não tinha alguém para jogar comigo. Falava, poxa, minha mãe não vai gostar de jogar futebol. Jogo de carrinho? Não, E aí um dia meu pai chegou, vamos jogar um videogame? Eu parei tudo, falei, pai, você aperta esse botão e esse. E um dia eu fiz isso com o Arthur. Eu liguei o videogame, falei, filho, vem aqui. E ele pegou o controle já assim, certinho. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, cara, que momento maravilhoso. Quando você consegue ensinar o seu filho a fazer algo que você teve que aprender sozinho. Eu vejo quando você ensinou o Felipe a dirigir. Felipe, você engata a primeira, solta o pé devagarzinho, vai acelerando, e você fica olhando ele e fala, mano, que da hora. Aí você começa a ver, poxa, o Nicolas, filho, corta o cabelo assim, e não sei o quê, e você vai gerando aquilo que você tem para eles, vai enchendo eles de vida, de algo que você tem para passar, mas você muitas vezes não recebeu, porque o Marcão tinha outras prioridades, não recebia, não conseguiu passar. Mas as gerações, elas vão amadurecendo, e hoje o Marcão vê os netos, baba. Por quê? Vê e fala assim, nossa, eles são melhores do que eu ensinei o meu filho, e eles são melhores do que eu fui. Eu acho que os netos, eles são aí próximo da realização da paternidade. Invista como um filho e colha como pai. Esse é um tópico que eu te entendo, pastor Diogo, o tempo ruge aqui e é embaçado, cara. A gente que gosta de... Isso. Em Efésios 6, de 1 a 4, vamos ler todos juntos. Como ele começa? Vamos lá, como que ele começa? Filhos, vamos lá, todo mundo junto. Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe,
Este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo corra bem e tenhas sobre aonde? Pais, não irritem os seus filhos, antes, vamos lá, forte, homem, aqui é um congresso de homens, homem fala grosso, homem fala alto, vamos lá, pais, da instrução, você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu costumo dizer que existem 3 leis que funcionam na nossa vida, principalmente no Brasil. Primeiro, é a lei da gravidade. A segunda é a lei da semeadura. E a terceira é a lei da pensão. São as leis que funcionam no nosso Brasil. Mas vamos nos atentar à lei da semeadura. Pode colocar o outro texto, por favor? 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também, e aquele que semeia com fartura, também colherá com. Talvez você cresceu sem um pai, você cresceu com a sua mãe, e isso é algo comum no nosso Brasil, porque normalmente, se você não nasceu sem o pai ele trabalhava, como foi o meu caso, trabalhava muitas horas, e a mãe que tinha a obrigação de cuidar do filho, de educar, e o pai ele era visto como um carrasco, que só chegava na hora de pagar as contas, ou na hora de dar a bronca e tal, e você não teve um pai que te criou, ou você foi criado por um tio, você foi criado por um vô, ou você foi criado sem pai nenhum, você cresceu sem esse referencial masculino, você cresceu sem saber o que é ser o homem da casa, que é suprir emocionalmente, que é suprir financeiramente, que é suprir de todas as formas possíveis e imagináveis. Não é simplesmente ser o primeiro a comer, não, é suprir espiritualmente. E você foi criado por uma pessoa que não era o seu pai, que não foi aquela pessoa que te registrou. E aí você se torna um líder que não dá o acesso aos seus discípulos de uma forma correta. Você se torna um pai que é distante dos seus filhos. Você se torna um pai naca. E aí você acaba tendo grandes problemas, porque você não investiu no pai que não te abandona. Porque muitas vezes o seu pai terreno, você fala, Vinícius, ele me deu carinho, ele me deu amor, ele fez tudo o que você está dizendo, ele fez ao contrário. Poxa, que legal. Mas você não investiu como filho, você não honrou esse pai. E aí muitas vezes você se torna uma pessoa que não é boa. Você vira um pai reflexo de como você foi filho. E quando um filho ele se afasta do pai, que é o caso do filho pródigo, ele revelou um coração machucado. Pelo pai? Nem sempre. Mas pelo que ele fez como filho. Porque ele se afastou e mostrou que ele estava machucado. Depois, quando o Espírito Santo tocou na mente dele, ele viu e falou, fiz besteira. E eu acho que, tenho para mim que esse filho, ele olhou e falou, nunca ele vai me perdoar. Nunca. Imagina, eu matei o meu pai. O meu pai nunca vai me perdoar. Eu vou chegar, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar como o faxineiro da empresa do meu pai. E o pai, ele faz diferente, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Estar distante
machuca ambos os lados. Machuca tanto o pai quanto o filho. Quando o homem ele tem um apoio, quando o filho faz alguma coisa legal, que ele chega para o pai. Quando nós compramos, o homem aqui, 99% dos homens, qual que é a coisa que o homem mais sonha? Fazer 18 anos e tirar a habilitação. Por quê? Você quer comprar uma moto, você quer comprar um carro, você quer conquistar alguma coisa. E aí você vai naquela assim, ó, não vejo a hora de fazer 18 anos, porque eu quero comprar um Gol quadrado, na nossa época, tá, gente? Na época aí, uns 20 anos atrás, uns 15 anos, uns 10 anos atrás, qual que era o negócio assim? Poxa, mano, eu quero comprar um Gol quadrado, uma Paraty quadrada, eu quero ter um negócio assim, porque tal. Aí hoje em dia, os caras querem o quê? Quer comprar Quer comprar um HB, um Polo, né? Tá amarrado isso daí. E aí, mas o que acontece? Vamos nos ater à conquista. O pai chega para o filho e fala, pai. O filho chega para o pai e fala, pai, vem aqui na garagem, olha o que eu comprei. Aí o pai olha um Fusquinha, branco, né? Olha o Fusquinha e fala, mano. Ele olha para o pai e fala, ele olha para o filho e fala, compra um arame, um alicate, uma lanterna que você resolve tudo no Fusca. E um Durepox, né? Não pode faltar. E aí ele olha e fala assim, poxa, o filho cresceu. Meu filho está crescendo. Eu, há 2 anos e pouquinho atrás, eu comprei o meu apartamento. Inclusive, irmãos, me ajudem em oração para sair esse apartamento logo, em nome de Jesus. E aí eu comprei. Eu cheguei assim, acordei e falei, mano, eu vou comprar um apartamento, né? Falei pro cara, mano, eu quero um apartamento assim, assim, assim. Ele falou, eu tenho. Falei, nada, mano. Vamos lá, né? Vamos passar, olhei e tal, não sei o que. Ele olhou, passou os dados, a ficha. Falou, quanto você tem para dar de entrada? Eu falei, R$300. Ele olhou e falou, não, mano, fala sério. Eu falei, R$300. Não, fala sério. Eu falei, mano, se você falar mais sério, eu vou sair, vou gastar no pastel, eu vou ter 250. Aí ele falou, tá bom então. Eu fui lá, passou a ficha, tal, não sei o quê, aprovou, estamos pagando. Mas o que eu quero me ater, eu liguei para o meu pai. Pai, seguinte, tem uma notícia para te dar. Ele, o que foi? Eu falei, eu comprei um apartamento. Eu acho que esse é um ápice de quando o pai ouve do filho, eu comprei a minha casa própria. O meu pai, ele é brutão, é ogrão, Shrekão. Ele chorava no telefone, e ele estava sóbrio. E ele falava assim, ele falava uma frase que me marcou, eu estou orgulhoso de você. Aí eu chorei, aí a gente já é mantegona, eu já chorei do outro lado, falei, calma, meu pai. Mas o que Deus me mostrou? Qual foi a experiência que eu tirei de tudo isso daí? Eu mostrei para os meus filhos, eu tive algo com o meu pai relacionado. E depois que meus pais se separaram, foi aonde o meu relacionamento com o meu pai começou. O meu pai, ele passa em casa e começa a conversar. Aí ele passa, e aí, como que está lá no serviço? Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, vamos sair para comer? Falei, caramba, falei, o que aconteceu, pai? Aí ele sai, ele começava a conversar comigo, e eu entendi como uma restauração, e eu preferi voltar a orar pelo meu pai, porque isso ocorre com todas as pessoas que oram muito tempo por uma coisa, você acaba falando, Deus não quer fazer. Não, Deus quer fazer. O filho pródigo, creio eu aí que esse cara demorou para gastar esse dinheiro aí, vamos colocar nos dias de hoje, ele demorou 6 meses para gastar esse dinheiro, que era muito dinheiro, o pai era rico. E ele, quando ele vê que ele está no fundo do poço, ele
procura por onde? Pela lavagem dos porcos. Ele procura aonde ele não conhecia, porque ele tinha comida boa, uma casa boa, e ele, por não ter a figura do pai do lado dele naquele momento, ele foi procurar por caminhos que ele não conhecia. E as pessoas olhavam e falavam, mano, ó, vai lá, cuida do porco, se sobrar alguma coisa, você pode até comer. A falta que faz um referencial de um pai, te faz andar por caminhos que você não sabe, te faz tentar descobrir os caminhos que não são bons. Quantas vezes o seu pai falou para você, ó, vai lá, passa na frente daquele lugar e não entra, ou vai e pega uma blusa, ou guarda o dinheiro aqui, porque você vai precisar lá na frente. Eu não sei se sou só eu, mas quantos aqui já correram para o pai, me empresta uma grana aí, mano, porque o negócio tá feio aí e tal, não sei se sou só eu, tá? Eu já cheguei para ele, pai, é o seguinte, ó, precisei de dinheiro. Ele falou, então, por que você não me ouviu quando eu falei para você guardar dinheiro? Eu falei, pai, então, porque eu era o filho pródigo, porque eu não queria ouvir o meu pai. Muitas vezes o seu líder chega para você, mano, então, por que você não vai ler a Bíblia um pouquinho? Lê a Bíblia, faz uma devocional, faz um jejum, ou faz assim, ó, faz antes do seu filho dormir, põe a mão na cabeça dele, ora. Aí você fala, aí, mano, meu líder está viajando. Aí volta o cão arrependido depois de um tempo, líder, você não sabe o que aconteceu, o que foi? Meu filho está com um pesadelo aqui, ó, e não sei o que. Aí o líder olha e fala assim, pois é, né, eu te disse. Ou você chega e fala, líder, olha a revelação que Deus me deu, Jesus morreu na cruz por mim. Aí o líder olha e fala, caramba, mano, você nunca leu a Bíblia, não? Você para de fazer coisas porque você se sente o independente. Você acha que você é o bonzão, né? Eu não sei você aqui, mas normalmente o filho, quando você mora com seus pais, os seus pais, eles regram o seu dinheiro, né? Pai, ganhei R$1.000, beleza, você vai ajudar em casa aqui, e você vai fazer isso, você vai ter isso para você. Aí você fala, mano, meu pai tá me roubando, cara. Meu pai tá fazendo isso comigo, eu não acredito. Trabalho igual um condenado lá, naquele telemarketing, e meu pai, gente, eu não sei da vida de ninguém aqui, tá? Não sei se é você, essa pessoa. E aí, você quando vai em casa, você pega e fala assim, mano, agora ninguém me segura. Eu vou passar no McDonald's, eu vou comprar 6 lanches, 4 refrigerantes, 5 sorvete. Ninguém me manda. E vai lá e pá. Legal. Aí vai a sua esposa e precisa comprar um absorvente. Aí você olha e fala, eita, dá para usar o papel do McDonald's? Não dá, meu querido. Solteiro, presta atenção. Não seja um filho que não obedeça aos seus pais. Se o seu pai fala, guarda um dinheiro aqui, ó, faz isso daqui, porque você vai ver quando você casar, que você vai precisar pagar uma conta de luz. Detalhe, meu querido, não quero que você levante a mão, mas aqui, quantos já deixaram a luz cortar ou a água em casa, e você depois lembra e fala assim, nossa, eu podia ter guardado aquele dinheiro que eu gastei com trança no cabelo, que eu gastei com perfume, que eu gastei com alguma coisa, nossa, eu podia ter pago aquela conta de luz, hein? Pois é, meu querido, sabe por que você não fez isso? Porque você deixou de ouvir o seu pai, você foi um mau filho. Mau filho não é aquele que está preso lá na Fundação Casa, mau filho é aquele que não ouve os pais. Quantos aqui, agora eu quero que você levante a mão, quantos aqui já falaram a seguinte frase, se eu tivesse ouvido meu pai naquele tempo,
O afastamento dos pais, dos filhos com os pais, ele causa feridas muitas vezes irreparáveis. Muitas vezes, os filhos eles se afastam do pai e eles, como o pastor Diogo disse, eles transferem esse afastamento para Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quantos aqui gostam de boas notícias? Não, só isso daí, gente. Quantos aqui gostam de uma boa notícia? Aí, ó, gosta assim, igual o Neves, já levanta e fala, Deus, ele te trouxe aqui para te tornar um filho bom, para que você seja um pai bom, e consequentemente você seja homem. Homem com H maiúsculo. Homem que é homem, testosterona. Deus te trouxe aqui para você ser um homem. Mas não um homem carnal, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que vai chegar nas dificuldades e vai chegar para a esposa e vai falar, calma, tudo vai ficar bem. Jesus está com a gente. O homem que vai chegar para os filhos, quando eles precisarem ir numa prova, ou começar um emprego, vai falar, filho, é o seguinte, esse emprego não, porque eu já passei por isso daí, eu sei os caminhos que te levam a trabalhar num domingo de culto. Imagina um McDonald's na sua vida, o que aconteceria? Eu tomei, como o pastor Diogo diz, eu vou falar com muito temor isso daqui, porque pode ser que gere para você um espírito de, mano, ele falou, é regra para mim. Eu fiz um voto com o Senhor, quando eu tive a Sara, quando a Ingrid ganhou a Sara, falei, Senhor, eu não quero trabalhar de fim de semana, eu não quero ser aquele cara que precisa trabalhar o sábado e o domingo, até tantas horas, para suprir uma necessidade financeira da minha família. Por quê? Eu quero suprir a necessidade emocional deles, porque filhos estruturados emocionalmente, nada abala. E o Senhor, Ele tem me trazido, acho que uns 10 anos para cá, eu conseguindo arrumar somente serviços em horário comercial. Poxa, Vinícius, mas você não trabalha? Gente, se uma vez ou outra, se precisar, você pode trabalhar, ganhar uma hora extra, amém? Você não seja um braço curto, seja um homem responsável com as suas obrigações, mas quando você estabelece princípios na sua vida, Deus, Ele honra a sua vida, Ele vai te suprir em tudo, não tem faltado nada. Eu conquistei a minha casa própria, eu conquistei um carro, vocês podem ver, eu estou bem trajado, não estou com roupa rasgada, estou alimentado, não tem faltado nada. Estabeleça princípios na sua vida, enquanto você é filho, para que os seus filhos te admirem quando você for um pai, e estabeleçam princípios na vida deles. E eu quero encerrar agora te convidando a se levantar.